Que a paz seja com todos. Eu gostaria de trazer um pouquinho do que nós ministramos na Igreja do Evangelho Quadrangular de Mojimirim e que você fosse abençoado com esta palavra. O tema da mensagem de hoje é rumo ao propósito. Existe uma jornada para chegarmos a um propósito. E Paulo, ele passou por adversidades e problemas. E hoje nós iremos falar sobre o naufrágio em que Paulo sofreu. Mas ele sabia que em todos os momentos Deus estava com ele. Por isso ele se manteve sempre confiante e firme na promessa do Senhor. Nós vamos ler Atos, capítulo 27, versículo 1, o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos passaram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Hoje nós vamos aprender com o naufrágio de Paulo. Nós não podemos viver pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Nós devemos viver em fé e sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Pois Deus ele usa as circunstâncias para mostrar e para revelar a glória dele na nossa vida. Paulo havia recebido uma promessa de Deus no capítulo 23, no versículo 11, que ele pregaria na Itália, que ele iria testemunhar em Roma. E Roma era uma das cidades mais importantes daquela época. Deus havia dado uma promessa para a vida dele. Mas se nós olharmos as circunstâncias, Paulo não estava indo em boas circunstâncias, porque Paulo era prisioneiro e ele passaria por um juízo. Mas ele continuou confiando na presença de Deus ou na promessa de Deus na vida dele. E mesmo que esteja parecendo que está dando tudo errado na tua vida, que os ventos estejam contrários, que a tempestade, que a tormenta chegou na tua vida, eu quero dizer para você, continue confiando no Senhor, porque Ele tem um propósito. Ele quer que você chegue ao propósito determinado na tua vida. Saiba que Deus está trabalhando em todas as coisas. Se o inimigo tem te atacado, não é pelas coisas do passado, mas pelas vitórias e conquistas que o Senhor Deus preparou para você no futuro. No versículo 15, nós lemos que o barco ele ficou à deriva. E o que tem guiado a tua vida? Pelo que você tem sido guiado? Pelo teu passado ou pelo teu futuro? Pelos problemas ou pelas promessas? Pelos pesadelos ou pelos seus sonhos? Pela carne ou pelo Espírito? Pela pesquisa do Google ou pela palavra de Deus? O que tem te motivado a prosseguir? Não olhe para o passado, não olhe para as circunstâncias, mas olhe sempre para a promessa que Deus tem na tua vida. Seja guiado pelo propósito de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a vida dos teus filhos, que nenhum deles serão guiados pelo passado, mas serão guiados pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 17, nós vemos que eles baixaram as velas e deixaram o barco ir à deriva por causa do medo, porque eles tiveram medo. E a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Você não precisa ter medo da tribulação, não precisa ter medo da dificuldade, dos problemas que têm se levantado contra a tua vida. Porque em todos os momentos, Deus está contigo, Deus não te abandona. O barco pode arruinar, o barco pode afundar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Não baixe as velas antes de chegar no seu destino. Talvez a sua vida esteja à deriva, perdida, por causa de algo que te falaram.
Talvez o teu ministério esteja perdido. Talvez os teus sonhos estejam perdidos. Talvez a tua esperança esteja perdida. Talvez a tua fé esteja perdida. Por causa do medo, por causa daquilo que te falaram. E por isso você não consegue crescer, não consegue romper. Mas eu declaro sobre a tua vida que hoje Deus está dando um novo rumo para a tua vida. Deus está te colocando novamente no propósito para que você possa crescer e multiplicar. Nós vemos aqui que o barco ele se destruiu e o barco afundou. E talvez você olhe para a sua vida e fale: pastor, eu passo por momentos difíceis, estou passando por uma tribulação e meu barco está afundando. Mas eu quero dizer para você, o que te leva ao propósito não é o barco, não é aquilo que você tem, não é o dinheiro, a fama, o conhecimento. É a palavra de Deus liberada sobre a tua vida que vai mudar a tua história, que vai fazer você chegar no seu destino. Não peça para Deus ficar consertando o passado, o barco perdido, o barco destruído. Porque Deus não está interessado no teu passado, mas sim Deus está interessado no seu futuro. Por isso confia no Senhor. Coloca o teu coração diante dele. Coloca as tuas preocupações diante do Senhor. Nós vemos aqui que Paulo, ele não deixou pegarem os botes salva-vidas e os soldados cortaram aqueles botes. Isso nos ensina que nós não precisamos ter plano B, plano C, plano D, plano E. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Confia em Deus. Saiba que se Ele tem uma promessa sobre a tua vida, a promessa vai se cumprir. Deus é contigo em meio à adversidade, em meio à tormenta. Pode se levantar a tempestade, pode se levantar o inferno, mas nada vai parar o propósito de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.